a cada noite, quando nós lemos a Bíblia, nós fizemos antes uma oração que é, na verdade, um atestado de dependência divina para a compreensão da Bíblia. E hoje à noite não seria diferente. Então vamos convidá-los para fecharem os olhos um instante e pedirmos a Deus a direção na compreensão de sua palavra. Tá bom? Amém. Oremos. Pai Santo, nós o buscamos em oração nesse momento, admitindo que nós temos carregado um fardo não muito leve, que é viver num mundo que marcha na contramão da tua vontade. Não é fácil para aqueles que professam o seu nome estarem muitas vezes envolvidos, seja na escola, seja no trabalho ou na vizinhança, com pessoas que amam a corrupção, que amam a desonra ao teu nome, que vivem uma vida dissoluta. Mas nós, que conhecemos a Ti e a Tua Palavra, nós desejamos esta noite, uma vez mais, sermos aperfeiçoados na Tua graça. Amém, Deus. Que a Tua graça confirme em todos nós o desejo de satisfazer a Tua vontade. Glória a Deus. Portanto, na leitura de Tua Palavra, ajuda-nos a compreendê-la e, sobretudo, pô-la em prática em nosso viver. Amém, Deus. É pelo que rogamos, agradecidos no doce, sagrado e eterno nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. A partir do verso 13, acompanhe comigo agora. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Notem, senhores, que estes daí são discípulos de Cristo, e todas estas coisas sucedidas é a acusação contra ele, o seu julgamento, a sua condenação, a sua sentença, sendo chicoteado duramente, a sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento. São todas as coisas que eles estavam ali conversando, ok? Vamos adiante. Verso 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, quem se aproximou deles? O que está escrito aí? Quem se aproxima deles? Jesus. Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como, amados? Como que impedidos de o reconhecer. Quando nós estamos mergulhados numa tristeza profunda, quando nós estamos profundamente desapontados, decepcionados, entristecidos, é muito comum nós não prestarmos atenção às pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus aproxima-se deles, eles estão naquele momento amargando o desapontamento. Nós vamos ver no desenrolar da história, na leitura, que eles esperavam que Jesus fosse libertá-los do Império Romano, daquela vida difícil de ter que sustentar as excentricidades do imperador, com pesados impostos e sem usufruírem de nenhuma assistência social. Então era uma vida extremamente difícil. Se nós aqui muitas vezes reclamamos e achamos ruim a vida que levamos, e talvez os serviços públicos que temos, saibam os senhores que a situação deles era extremamente pior do que é a nossa. Então eles estão arrasados, eles estão profundamente decepcionados, e Jesus então se aproxima e eles não o reconhecem. Verso 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Que vos o quê? Preocupa. Eles estavam preocupados, porque a esperança que eles tinham era de libertação, e no entendimento deles nada disso aconteceu. Eles estão preocupados. O que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam de que maneira?
entristecidos. Eles estão preocupados e entristecidos. E não conseguiram mergulhar nesta profunda confusão mental, não conseguiram reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Muitas são as vezes em que nós também nos assemelhamos a esses discípulos. Muitas são as vezes em que a vida cristã apresentou para nós uma possibilidade, uma perspectiva, uma visão de realização de sonhos. Uma mulher estéril tornou-se cristã e imaginava se tornar mãe. Um homem desempregado tornou-se cristão e imaginava arrumar um emprego. Um aluno, na sua carreira estudantil acadêmica, acostumado a ser reprovado, selou com Cristo a sua aliança e imaginava agora se tornar um pouco mais bem-sucedido academicamente. Então são muitas vezes, senhoras e senhores, que também nós nos assemelhamos, porque nós também criamos expectativas a respeito da relação com o Senhor Jesus Cristo. Uma mãe que estava enferma, um pai, um filho, um irmão, e que nós acreditamos que por ter uma aliança com Deus, teria a sua saúde restaurada e retornaria para casa com pronto restabelecimento. Não imaginávamos que viria a óbito. Então nós também vivemos em algum momento preocupados e entristecidos, porque as nossas expectativas com Cristo parece que elas são frustradas. E é muito provável que Ele também aproxime-se de nós e nós não o reconheçamos. Mas eu quero dizer a vocês esta noite com profunda alegria, com o sentimento do dever que eu tenho que cumprir esta noite, eu preciso dizer a todos vocês: todos os que estão entristecidos e preocupados e decepcionados porque Cristo não fez o que você esperava que Ele fizesse, Ele não foi o que você esperava que Ele fosse, eu quero dizer a vocês que Ele caminha bem pertinho de todos vocês. Amém. Ele tem uma predileção por não abandonar aqueles que estão preocupados e entristecidos. E Ele não fez isso com seus discípulos e não fará com nenhum dos discípulos reunidos aqui esta noite. Amém. Talvez você não esteja reconhecendo, mas Jesus tem caminhado bem pertinho de você. Glória a Deus. Mas como, pastor, eu não consegui realizar? Creia, Ele está perto de você. E aquilo que hoje é frustração, aquilo que hoje é decepção, desapontamento, amargura, Ele, no seu poder, na sua graça e infinita misericórdia, converterá em alegria. Amém. Ele vai converter. Nós vamos ver isso acontecendo ao longo da história. Verso 18 diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? O Cleopas achou bom um fato desse, que está todo mundo tão popular, que envolveu toda a cidade. Como é que esse homem não sabe o que aconteceu? Então Jesus lhes perguntou, no verso 19, quais? E eles então explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha como eles relatam exatamente o que aconteceu. Verso de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de fazer o quê? De redimir, de salvar a Israel. E aí o que é que eles dizem? Qual é a amargura agora? Mas, depois de tudo isto, é já este que dia? É o terceiro dia, desde que as coisas sucederam. Em outras palavras, o que é que esses discípulos estão dizendo? Nós esperávamos que Ele nos libertasse, mas já é o terceiro dia depois de tudo que aconteceu, e até agora, nada. Vê se não combina, não concorda
com sentimento no coração de muitos. O Senhor prometeu voltar. Desde o início da era cristã, esta promessa ecoa da volta do Senhor Jesus Cristo. Só que os primeiros cristãos já pereceram. Sucessivas gerações também pereceram. Os nossos antepassados também. E nós estamos aqui e a promessa ainda não se cumpriu. Veja se não há no seu coração um resquício de decepção por causa da demora do cumprimento da promessa. Se não há uma preocupação, uma tristeza, se não há em algum momento uma dúvida. Verso de número 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Veja como vocês, mulheres, desde sempre foram discriminadas. Desde sempre a mulher sofreu, em algum grau, em alguma profundidade, uma diminuição do valor que tem o homem. Eles deveriam estar seguros de que Jesus vive, de que ele vive, mas como era um relato dado por quem? Por mulheres, então não era tão seguro assim. Afinal de contas, só mulheres que foram e disseram que viram anjos falando, mas vocês sabem o quanto para Deus vocês são especiais, a ponto dele recusar-se a encarnar a humanidade, senão pelo ventre de uma mulher. Então eu penso que na figura de Maria, Jesus tirou todas as dúvidas a respeito do valor da mulher em nossa sociedade. Amém? Amém. Eu quero também aproveitar e dizer que nós homens também reconhecemos que sem vocês nós não conseguiríamos nem um terço do que nós já conseguimos em nossas vidas, porque vocês sempre nos motivam, sempre nos ajudam a realizar as nossas conquistas. Amém? Amém. Então você que tem aí uma mulher ao seu lado, você já pode até fazer aí a sua declaração pessoal, que essa foi pública. Mas a história prossegue. A história prossegue. E eles então, após terem dito do relato das mulheres, o verso 24 prossegue dizendo assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Eles verificaram que o túmulo estava vazio, como disse as mulheres, mas eles não acharam Jesus. Então lhes disse Jesus: ó nécios, que significa ó tolos, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha a lição preciosa, igreja, que Jesus traz para nós esta noite. Antes da glória vem o padecimento. Por isso, se em algum grau há esta noite uma pessoa desapontada, decepcionada, se há alguém entristecido e preocupado, não perde por esperar, porque antes da glória vem o padecimento. Você agora está padecendo essa tristeza, você agora está padecendo esta amargura, mas em breve Cristo te coroará com a sua glória. Amém. É importante apenas não perder a fé. Verso 27: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava onde? Em todas as Escrituras. A Escritura é isso aqui, ó, a Bíblia. Ele começou por Moisés, que é o Pentateuco, passando pelos profetas. A Bíblia naquela época não era provida do Novo Testamento, então ele está falando do Antigo Testamento. E aí ele dá um estudo bíblico para os discípulos, porque Jesus se interessa pelas dúvidas que sobem ao nosso coração. E a melhor maneira de remediar as nossas dúvidas, a melhor maneira de aplacar a nossa tristeza e desapontamento,
é através da leitura da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Jesus quer injetar fé nos discípulos. E a única maneira de injetarmos fé nas pessoas é com o exame da palavra de Amém. Deus. Porque há poder na palavra de Glória Deus a Deus. para transformar vidas. A história prossegue no verso 28, dizendo assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram o que, igreja? Os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O gesto de Cristo fez com que o discernimento deles voltasse. Eles reconheceram Jesus como aquele que partiu o pão e que ofereceu o seu corpo como pão pela humanidade. Eles reconheceram, mas Jesus, imediatamente vendo que a missão estava cumprida, que eles estavam de novo resgatados da amargura, resgatados da preocupação e tristeza, Jesus agora deixa-os. E o verso 32 diz assim: e disseram um ao outro, olha a compreensão que eles chegam: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? O coração ardia, mas eles estavam com os olhos fechados. Eles estavam como que impedidos de reconhecer a Cristo, embora o coração ardesse. Aqui nós temos uma lição fantástica. Alguns vêm à igreja e na ministração da palavra de Deus sentem também arder seu coração. Eles olham para a Bíblia, veem a ministração, eles analisam o que está escrito, analisam o que está sendo dito, e eles percebem que é exatamente assim como está escrito e está sendo dito. E naquele momento de vida, o Espírito Santo os faz compreender que este é o caminho. Amém. Mas é como se houvesse uma espécie de torpor. E após a mensagem, as pessoas se levantam e saem como se tivessem saído de um espetáculo, de um cinema, de uma projeção, de um filme, de um vídeo, e já mergulham em suas rotinas, deixando para trás a aproximação que Cristo fez e a mensagem que Ele lhes deu. E não é de admirar que muitos, em algum momento, irão ter dificuldade de recorrer a Cristo, porque acreditam não possuir intimidade com Ele, acreditam não serem merecedores do que irão pedir, sentirão vergonha, uma pequenez, porque se habituaram a rejeitar os seus convites e imaginam que Jesus tem a mesma justiça que nós temos, a justiça de dizer: eu não lhe convidei várias vezes, eu não lhe chamei, você nunca quis vir, agora você está todo arrebentado, todo quebrado, agora você vem atrás de mim, agora você está querendo. Nós imaginamos que Cristo fará isto, que é o que normalmente fazemos com aqueles a quem tanto chamamos e não nos atendem. Mas Jesus não age assim. Amém. Amém? Glória a Deus. Não é maravilhoso, igreja, sabermos disso? Jesus é longânimo, Jesus é paciente, Jesus é assaz, benigno, muito bom. E Ele estende todo o tempo, e o tempo todo, para todos nós, a sua graça. E quanto mais entristecidos, e quanto mais deprimidos e desapontados, mais Ele tem uma atenção especial para resgatar estes. Amém. A história termina dizendo assim: e na mesma hora levantando-se, verso 33 eu leio, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Não eram mais 12, eram 11 por causa de quem? De Judas, que havia sido dizimado, né? Havia sido morto. Na verdade, suicidou.
E eles acharam ali os 11, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, prenome de Pedro. Então os dois contaram que eles aconteceram no caminho, e como fora eles reconhecido, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqui está, queridos. No começo da caminhada, como estavam esses discípulos? Quem lembra? Entristecidos e o que mais? Preocupados, amargurados. Mas como estão agora eles? Estão animados. Estão acreditando que Jesus Cristo vive. Amém. E porque Ele vive, nós podemos crer no amor. Será que, além destes discípulos que revimos na Bíblia, há outros aqui esta noite que também acreditam que Jesus Cristo vive? Amém. Eu tenho certeza que entre esses muitos estão os batizando-nos desta noite. Amém. Eu tenho aqui uma mocinha, uma juvenil, Raíssa, que desde a semana, no ano passado, esta que eu mencionei, a Anitta, ela nutria no seu pequenino coraçãozinho o desejo de ser batizada por mim. Eu fui procurado, não me recordo com muita precisão se foi pela mãe. Foi pela mãe, foi? Eu fui procurado. Pastor, ela quer que o Senhor a batize. E eu deixei, naquela ocasião, o pastor Alfredo, que é ainda hoje o pastor desta igreja. Eu disse: eu vou falar com o pastor Alfredo. Eu não sei se eu vou poder fazer esse batismo agora nos próximos dias. Talvez tenha que ficar para frente, por causa de outros compromissos que eu tenho também inadiáveis. E eu não sei como, não voltou a ninguém me procurar. Eu imaginei. Ela foi batizada pelo pastor Alfredo. E para minha mais completa surpresa, esta noite, eu chegando aqui, eu fui informado de que Raíssa, desde o ano passado, espera para que eu retorne e possa então batizar. Amém. Que honra que você me deu, viu, Baixinho? Que consideração que você manifestou para comigo. E como que essa história se funde com a história de hoje. No princípio, um desapontamento. O pastor que fez amizade ao longo de uma semana se foi sem me batizar. Mas hoje, o desapontamento virará alegria. Amém. Porque o pastor está aqui de novo e com profunda alegria e honra, um santíssimo privilégio eu terei de mergulhar nas águas do batismo. Amém. E com ela estarão mais 3 pessoas, me corrijam. São 4 ao todo, me corrijam aí, me ajudem. São 3, ok. A Jace está me dizendo, são 3. Ela e mais 3, então é isso mesmo, são 4. Então ela e mais 3, tem esses 3, o nosso nobre José Antônio, estarão nesse momento descendo nas águas batismais. Amém. E quero pedir à igreja que permaneça para assistir na vida dessas pessoas a tristeza convertendo-se em alegria. Glória a Deus. A preocupação, o desapontamento, dando lugar a uma firme convicção de que Cristo vive. Amém. E porque Ele vive, eles optaram em firmar com Ele uma aliança. Amém. Para viverem com Ele, não apenas hoje em espírito, mas em breve também em verdade carnal no reino da glória. Glória a Deus. Um corpo transformado, um corpo glorificado, eles terão na pátria celeste com nosso Senhor Jesus. Amém. Eu quero me antecipar e esclarecer para os muitos convidados especiais que esta igreja não tem por hábito batizar crianças. Portanto, aqueles que os senhores poderão confundir com crianças são considerados pela igreja dentro de uma faixa etária denominada juvenis.
Então nós temos adultos e nós temos juvenis. Então, que fronteira etária, que fronteira de idade nós utilizamos para o batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Aqueles que são fiéis membros da igreja, marido e mulher, cujos filhos, a partir dos 8 anos de idade, manifestam interesse pelas coisas religiosas, depois de avaliados, depois de examinados, eles podem descer as águas batismais. Mas aqueles que não são filhos de fiéis da igreja, então nós destinamos para a faixa etária dos 12 anos de idade, abrindo muitas vezes uma exceção com um pouco menos de idade, se a criança está acompanhada de um irmão, de uma irmã, se tem um ente da família que já também professa a mesma fé. Então, essa é a regra da igreja, e nós agora sairemos, a igreja estará em louvor, em adoração, até que nós façamos a muda de roupa e retornemos aqui, dentro do tanque batismal, para a realização da cerimônia. Amém. Que é a personagem do testemunho que eu acabei de dar ainda há pouco. E eu perguntava para ela: Raíssa, você está aqui acompanhada de sua mamãe? Ela disse: sim, eu estou com meu pai, minha mãe, minha irmã, eu estou com meus amigos. E eu queria nesse momento convidar toda essa gente para aqui de pertinho viver esse momento tão especial na vida de Raíssa. Viu? Isa. Bom, já treinamos lá atrás a posição. Eu quero dizer que essas pessoas todas vieram, tá vendo? Para ver esse momento especial na sua vida. Amém. E eu vou ser breve, porque essas pessoas não sabem, mas você está se tremendo. Raíssa, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração que você teve comigo. E que esta consideração e este carinho, em porção infinitamente maior, você possa ter com o Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos batizar. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós neste momento nos achegamos a Ti para a realização da cerimônia batismal da Raíssa. Ela que ainda tão cedo demonstrou interesse pela Tua palavra e desejo pela aliança de compromisso contigo. Amém, Deus. Esta menina, por certo, terá a vida muito menos marcada por cicatrizes ruins, porque desde cedo a sua vida estará no governo do Divino Espírito Santo. É com esta firme certeza e esperança no meu coração que, como ministro do Evangelho e seguindo a ordem do Mestre, para a remissão de todos os teus pecados e inscrição do teu nome no livro da vida, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Deus. Amém. Olha que coisa mais linda, gente. Pode aplaudir, igreja. Dá um cheiro nela, meus, né? Isso. O tio, né? Temos aqui nesse momento duas irmãs. E é, sem dúvida nenhuma, um detalhe especial. Porque já são irmãs consanguíneas, são irmãs do mesmo pai, da mesma mãe, e agora se tornarão irmãs em Cristo Jesus. Amém. Nascendo no mesmo dia. Naturalmente não nasceram biologicamente no mesmo dia, mas daqui por diante comemorarão o novo nascimento no mesmo dia. Amém. Esta é Ruth, e esta outra aqui escondidinha é a Stephanie.
e nós temos a satisfação de batizá-las neste momento. Eu perguntei para elas a respeito de quem estaria acompanhando-as, e aí foi-me sinalizado que o Eliezer, né, e alguns amigos da igreja estão aqui para prestigiá-las nesse momento especial. Podem vir à frente os desbravadores, o irmão Eliezer. Venham ver de perto esse momento tão solene na vida dessas duas irmãs, que é o novo nascimento. Estimada Ruth, para nós é uma alegria vê-la no tanque do batismo essa noite ao lado de sua irmãzinha, para selar sua vida com Cristo. Vocês duas, Ruth, têm uma responsabilidade, mesmo muito nova. Pode aplaudir, igreja. A palavra final na sua vida não é a preocupação. A palavra final não é a tristeza. A palavra final é a alegria. Amém. É a vitória em Cristo Jesus, tá bom? Amém. Estimada Stephanie, que emoção profunda poder vê-la dentro do tanque do batismo nesta hora. Amém. Testemunhando publicamente o teu desejo de seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus tem planos gloriosos para a tua vida, e a vida da tua irmãzinha Ruth, e a vida de toda a tua família. Ele vai completar a obra que Ele já começou na vida de vocês. E é com meu coração cheio desta bendita esperança que, como ministro do Evangelho e seguindo a ordem do Mestre, para a remissão de todos os teus pecados e inscrição do teu nome no livro da vida, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pronto, nasceu. Ai, irmãos, como é difícil às vezes, né? Esse nosso trabalho não é fácil. Vocês não têm ideia do quanto Deus espera da sua igreja para a restauração dessa família. Amém. Pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, entendam. A igreja não é só espírito. A igreja também é corpo. A igreja também é necessidade social. Então acolham com todo amor, acolham com todo carinho e manifestem materialmente este carinho. Podem materializar este carinho. Convertam este carinho de uma forma material, que vocês vão estar abençoando muito a vida dessas meninas. Glória a Deus. Maravilha. Eu me alegro esta noite por estar passando por essa emoção com a nossa amada igreja aqui no Santos Dumont. Amém. Deus ainda tem muito mais para nós. Glória a Deus. Jesus ama vocês. E no céu irei morar. José Antônio também tem sua família aqui reunida essa noite, não é isso? Este momento tão especial. Ele auditivo para escutar. Estimado José Antônio, é para todos nós motivo de grande alegria esta noite vê-lo no tanque do batismo. Amém, Deus. Testemunhando publicamente o teu desejo de seguir os passos do Senhor Jesus. Amém. Tens nos dias de hoje pouca audição, mas no reino da glória, para onde irás, poderás ouvir nítida e claramente a voz retumbante de Cristo. Glória a Deus. Vinde, Antônio, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Amém. É com esta bendita esperança em meu coração que, como ministro do Evangelho e seguindo a ordem do Mestre, para a remissão de todos os teus pecados e inscrição do teu nome no livro da vida, eu o batizo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir, igreja. É seu avô? É meu pai, mora com minha mãe. É seu pai também, olha só, que coisa boa, né? Glória a Deus. A igreja conhece? Canta, igreja. Amém. Deixarei no mar. Através do profeta Miqueias, o Senhor diz que Ele não faz lembrança de nossos pecados. Glória a Deus. Ele pega todos os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar. Amém. E é exatamente com base nesse texto que este hino, então, vem dizendo que nós deixaremos no mar e no céu iremos morar. Amém. Queridos, a palavra final na Páscoa não é tristeza. A palavra final na Páscoa não é sofrimento, preocupação. A palavra final da Páscoa é alegria. Amém. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém. Nós vimos hoje a história dos discípulos desapontados e vimos como Cristo tratou com o desapontamento, a tristeza e a preocupação no coração deles. E eu quero encerrar esse momento dizendo que se você é um fiel membro desta igreja e porventura passa também por um momento difícil na sua vida, onde a sua fé está sendo testada, onde a sua paciência está sendo provada, eu quero convidá-lo a refletir na história de hoje. Jesus está caminhando ao seu lado e você não está conseguindo enxergar. A tristeza, a preocupação, a angústia nos tira essa capacidade de reconhecê-lo. Mas nem porque não o reconhecemos significa que ele não está ao nosso lado. Ele está caminhando aí, perto de você. Amém. E ele quer converter a sua dor, a sua tristeza em alegria. Glória a Deus. Eu quero convidar neste momento para uma última oração aqueles que dentro da igreja, esta noite, reconhecem e admitem que Jesus Cristo tem poder de converter a nossa tristeza em alegria. Amém. Jesus Cristo pode transformar por completo a nossa vida. Amém. Haverá uma música especial nesse momento. E durante a canção, eu quero que você que ouviu a mensagem, que assistiu à cerimônia, possa também dar a Cristo esta noite um sinal. Dê para Cristo algum sinal de que você acredita que Ele ressuscitou. Amém. De que Ele vive e de que pode também converter a tua dor em alegria. Amém. Se você Há tanto tempo eu insisti, vivendo a vida por viver, mas hoje a este tempo, o que entrei não sei dizer. Sentei no canto lá no fundo,
Senhor, não tenho forças, mas vou. E agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor, estou tão fraco, Senhor, ainda estou, Senhor, não tenho forças, mas vou. Glória a Deus. Esses batizandos que desceram as águas essa noite, eles receberão da igreja, posteriormente, um kit batismal, uma lembrança desse dia especial na vida deles. Nesse kit, eles receberão uma revista denominada Vida Nova, onde receberão orientações à luz da Bíblia sobre essa nova vida que viverão em Cristo Jesus. Eles receberão uma Bíblia novinha, para com ela poderem alimentar-se dia após dia. Amém. E uma série de outros mimos que a igreja normalmente acrescenta. Eu quero lembrá-los que pelo menos 4 medalhas, meu caro Elisiane, serão também colocadas em seu pescoço, não é? Cada um com a sua, uma medalha comemorativa dos 45 anos que a igreja realiza o programa da Semana Santa. O primeiro ano foi em 1970, 45 anos se passaram e nós mencionamos aqui essa semana, e vocês receberão o kit e também as medalhas. É muito importante que aqueles que também trabalharam e oraram pelo encaminhamento delas, ou deles, uma vez que tem também aí o José, eles possam também receber a medalha, ok? Queridos, muito obrigado pela atenção e paciência de todos. Eu quero orar nesse momento por esse gesto que todos estão demonstrando. Ao ficarem de pé, deram para Jesus esta noite um sinal claro de que acreditam na sua ressurreição. Amém. E eu quero terminar dizendo: com Jesus tudo sempre termina bem. Glória a Deus. Você pode não começar bem por causa de uma ou outra decepção, desapontamento, mas o teu final pode estar seguro e certo, segura e certa. O seu final será extremamente feliz. Glória a Deus. Porque você confiou a sua vida ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Oremos. Pai Santo, uma vez mais o buscamos em oração, agradecidos pela tua palavra. A Bíblia continua sendo lâmpada para os nossos Amém, pés, Deus. e luz para os nossos caminhos. Qual a importância destas pessoas se levantarem aqui dentro esta noite? Elas retornarão para casa mais confiantes e mais seguras do lado que escolheram. Amém. Aqueles que não conseguem demonstrar apreço publicamente por Jesus Cristo é porque ainda estão em dúvida, ainda estão inseguros, ainda temem a responsabilidade e o compromisso. Mas os que se levantaram estão cada vez mais seguros de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, Deus. Dê-lhes a todos um sono reparador e tranquilo esta noite. Conceda a todos eles uma semana vitoriosa em tua presença. Amém, Deus. E faça-os lembrar, no momento da preocupação e das tristezas, que
o Senhor caminha ao lado deles. Glória a Deus. A preocupação e a tristeza não nos deixa enxergar, não nos permite reconhecê-lo, mas o Senhor não nos abandona. Amém. Porque o Senhor está pronto para converter a tristeza em alegria. Glória a Deus. A dor, o Senhor converterá em prazer. Amém, Deus. Então, portanto, meu Pai, liga nos céus o que agora está sendo ligado aqui na terra. Abençoa também cada família, cada amigo aqui por nós representados. Abençoa especialmente o José Antônio, a Stephanie, a Ruth e a Raíssa, que hoje selaram um compromisso de aliança contigo. Enfim, bom Deus, ordena aos teus anjos que nos levem de volta aos nossos lares em segurança. É tudo pelo que rogamos, é tudo que já agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Obrigado a todos.